Bom, vamos lá. Aula 4 aqui de N8N, introdução básica para quem está iniciando na ferramenta, para quem realmente quer entender como a ferramenta funciona. Nós passamos um pouco na última aula sobre o alinhamento de dados, sobre dados alinhados, tá? E como nós recebemos algumas informações de um webhook aqui de maneira amontoadas, nós pegamos essas informações e nós separamos elas para que elas pudessem ser trabalhadas mais facilmente, ok? Qual que é o próximo passo aqui agora, tá? Antes de mais nada, o que nós precisamos entender? O N8N, ele trabalha com não somente o N8N, tá? Grande parte das ferramentas de automação, de programação, quem trabalha com Python, quem trabalha com JavaScript, nós trabalhamos com itens. Lembra daquele exemplo que eu trouxe, se eu não me engano, na aula 2, sobre o Google Sheets, quando nós temos, por exemplo, 100 linhas de uma planilha, a minha ação do meu Google Sheets vai me trazer aqui 100 itens. O que isso significa? Que nós temos itens, que nós temos informações que podem estar tanto de maneira separada quanto de maneira junta, ok? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe para você, nós temos um único item, ok? Como você pode estar vendo, mas eu percebi que nós temos diversos pedidos. Então, nós temos aqui o nosso primeiro pedido, tá? Que é o pedido aqui 1 da Alda. Nós temos outro pedido, que é o pedido do Luciano. Nós temos outro pedido, que é o pedido do Anderson. O que isso significa? Que isso daqui poderia ser separado e nós conseguiríamos visualizar a quantidade de pedidos a, na visualização de itens. Então, por exemplo, vou ilustrar melhor para que você consiga entender, tá? Antes da gente conseguir passar para o que seria ali extremamente importante, um tratamento de dados com o nosso nó do Edit Fields, nós temos aqui, como você pode visualizar, as expressões. Nós temos evento, nós temos origem, nós temos timestamp, total, resumo, pagos e assim vai. Se você prestar bem atenção, antes de cada expressão aqui, de cada campo, nós temos um símbolo. Aqui nós temos o símbolo T. O que significa esse símbolo? Esse símbolo significa que esse resultado aqui, esse valor, ele é uma string. Uma string, ele é um texto. Tá? Aqui embaixo nós vemos um jogo da velha, né? Que eu até esqueci o nome desse, não é um asterisco. Esqueci o nome, mas aqui a gente conhece por jogo da velha, tá? Isso significa que esse valor aqui, ele é um número, tá? Então a gente precisa entender que string e número são formatos de valores diferentes, tá? Se você olhar aqui embaixo, esse quadradinho do resumo, o que isso significa? Que esse resumo aqui, o que está dentro dele, alinhado dentro dele, é um objeto, ok? Então aqui a gente tem uma visualização de objetos aqui dentro. Aqui mais embaixo nós temos pedidos. E aqui, qual que seria o símbolo do pedidos? Seria praticamente um sanduíche, tá? Então, esses sanduíches são essas 3 listrinhas aqui, que significa que isso daqui é um array. O array nada mais é do que um compilado de informações dentro de uma caixa. Pensa numa caixa organizadora e dentro dessa caixa organizadora nós temos diversos itens, ok? Então aqui nós temos um array, só que dentro desse array nós temos um objeto, que dentro desse objeto nós temos um número, nós temos um texto, nós temos, deixa eu ver se eu consigo achar algum diferente aqui para conseguir te ilustrar. Ó, aqui possivelmente vai me trazer somente no formato texto, número, string, array e objeto. Só que, para eu conseguir te ilustrar quais são os outros formatos existentes, aqui também eu acho que não vai ter muita coisa. Tá, não vai. Para eu conseguir te ilustrar os outros formatos existentes, eu vou simplesmente só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? No mesmo nó de Edit Fields. E o que eu vou fazer aqui agora?
Eu vou colocar aqui, ao invés de aninhar dados, eu vou colocar tratar dados. Vou dar Enter. Deixa eu ligar esse nó nele para ele receber as informações de input. Lembra, né? Input é tudo que está chegando para a gente criar, para a gente trabalhar. Deixa eu apagar isso aqui, que é o que veio do último Node. Agora, deixa eu colocar aqui como mapeamento manual. Agora, o que eu tenho aqui? Okay? Eu vou clicar aqui para adicionar um novo campo. E aqui ele vai me entregar o nome desse novo campo e o valor. Só que dentro dele, ele vai me entregar o formato daquele valor. Lembra que nós temos string, números? Se eu clicar aqui, ele vai me dar todos os formatos de valores que nós podemos tratar os dados, tratar as informações. Então, nós temos aqui string, que é o texto, que tem um T, número, é um jogo da velha, um campo booleano. Um campo booleano, normalmente, ele tem somente dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso. Normalmente, nós utilizamos os campos booleanos mais para condições de if, que o que seria? Se isso acontecer, faça isso. Se não, faça aquilo. Então, normalmente nós utilizamos ele para esse formato. Nós temos aqui um array, ok? O array é uma lista, igual eu trouxe para você, um objeto e um dado binário. Normalmente, o que seria um dado binário? Um dado binário são arquivos. Pode ser um documento, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser qualquer tipo de arquivo existente, a gente consegue passar pelo nosso fluxo com o formato dado binário, ok? O que nós vamos fazer aqui para tratar esses dados? Eu vou conseguir te ilustrar isso mais facilmente. Nós temos aqui no nosso input diversos dados: evento, origem, timestamp. Porém, no meu Edit Fields, eu consigo utilizar ele também para organizar as minhas informações que vão ser passadas. Então, se eu quiser que no meu input, da minha informação que veio anteriormente, seja passado somente evento, eu vou pegar o evento, vou clicar nele, vou arrastar ele para cá, ok? Na verdade, não, minto. Vou pegar o evento e vou arrastar ele para cá. Então, aqui a gente já pode ver que nós temos o JSON evento, tá? Que é a expressão desse meu campo aqui, ok? Nós temos aqui o nome dessa expressão, desse campo, e o formato. Então, eu posso vir aqui, ao invés de colocar evento, eu posso simplesmente colocar, deixa eu pensar aqui, formato, não, vou colocar aqui, ó, resultado, requisição. O que eu fiz? Eu praticamente acabei de mudar o título dessa expressão. Acabei de mudar o nome do campo dessa expressão. Então, se eu clicar para executar a ação aqui rapidamente, ó, o que me aconteceu aqui? Esse meu nó de Edit Fields, eu coloquei ele para alterar, para editar, para setar somente o JSON evento, que foi o input que eu peguei daqui, e coloquei o nome dele de resultado requisição. O que seria o output? O output é aquilo que sai já pós-tratado. Então, agora, ele saiu aqui para mim com o nome resultado requisição pedidos criados. Então, normalmente, aqui o nome do campo sempre é alterado. Porém, o valor, ele continua o mesmo, porque o valor ele é dinâmico, certo? Ok, aqui ele está em texto. Luiz, mas e se eu quiser colocar ele em número? Eu consigo? Se eu clicar para executar, certamente ele vai dar um erro. O que significa? Que resultado requisição esperava um número, mas ele chegou como pedidos criados, no caso seria um texto, tá? Então aqui, se eu quisesse fazer com que essa informação, que o resultado requisição passasse corretamente, ao invés de colocar pedidos criados aqui, o que eu poderia fazer? Eu iria colocar aqui string, porque pedidos criados é texto, tá? E aqui embaixo eu iria colocar total. Só que
Ao invés de eu colocar total dessa maneira, ó, ele automaticamente já puxou ele como um número, tá? Então, se eu quiser puxar ele como total, eu vou colocar aqui total pedidos. Coloquei como total pedidos, vou executar. Agora ele passou para mim somente resultado requisição e total de pedidos. E tem um ponto aqui, tá? Por que aqui ele está como número? Porque ele veio com esse formato. Porém, se eu quiser pegar esse número, pedidos, e colocar ele como texto, eu consigo? Consigo perfeitamente. Então aqui, agora, total pedidos, ele não é mais um número, ele se tornou um texto. E o que isso significa? O que muda, Luiz? Qual que é a diferença dele estar em texto para ele estar em número? Quando ele está em texto, se em algum momento a gente precisar fazer algum cálculo, se em algum momento a gente precisar utilizar essa informação para... normalmente é para fazer cálculos, tá? Cálculos de soma, de divisão, de multiplicação dentro da automação. Se ele tiver em texto, ele não vai conseguir ser calculado, ele não vai conseguir ser trabalhado como um número, porque aqui ele é reconhecido como um texto. Então, sempre que você tiver números na sua automação, tá? Lembre-se de verificar se esse número está como texto ou se ele está como número realmente. Então, aqui eu vou manter ele como número, porque para mim é o que importa, certo? Vou executar. E agora aqui eu tenho texto e tenho número. Quero também passar minha informação de tempo. Então, eu tenho aqui o tempo que eu recebi os dados do pedido. Timestamp. O timestamp, como você pode ver, ele é o ano, o mês, o dia. Aqui ele me traz aqui, se eu não me engano, é fuso horário, horas, minutos, segundos, ok? Preste atenção agora, que agora é extremamente importante, porque eu vou te ensinar algo que você vai utilizar muito nas suas automações. Ó, o timestamp aqui, ele está como texto, tá? Deixa eu pegar ele e trazer aqui para baixo para conseguir te ilustrar melhor. Ao invés de timestamp, eu vou colocar ele como hora e dia, ok? Certo. O que eu acabei de fazer? Hora e dia, vou clicar para executar, ele vai passar para mim hora e dia da maneira que eu coloquei para ser colocado, ok? Como texto. Só que, se você quer trabalhar com datas, a gente consegue trabalhar com datas, você consegue formatar isso daqui para uma data mais específica, ok? E normalmente como que funciona? A gente poderia só ter a opção aqui embaixo de data, porém nós não temos, tá? Detalhe, não confunda data com a data de dias, mês, horário, hora, com data de dado, que seria esse aqui, tá? Isso aqui é dado binário. O que seria a data? A gente consegue pegar essa data que está em texto, que não consegue ser manejada. Ela é simplesmente um texto que são letras. Pode ser considerado letras, tá? Tudo junto ali, tudo acumulado, compilado. Você vai utilizar algo que dentro do N8N, dentro da programação da linguagem de JavaScript, por exemplo, chama Dot Notation. O que seria? É você trabalhar com funções. O que seriam as funções? Eu vou vir aqui, dentro da minha expressão, que está verde, e assim que ela finalizar, antes de fechar as chaves duplas, eu vou colocar ponto. Vou colocar um dot. O que seria o dot? É esse ponto que vai nos permitir adicionar uma função depois. Automaticamente, quando eu coloquei o ponto dentro aqui dessa expressão do timestamp que está em string, em texto, ele já me sugeriu to date time. O que significa? Ele vai automaticamente converter esse texto para data e hora. Deixa eu voltar aqui novamente. Ele vai converter para data e hora dentro de um padrão ISO, que normalmente é um padrão ali de hora, que seria o ISO 8601, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Então aqui, ó, eu vou transformar em datetime. Coloquei uma função, e como que eu sei que essa função está aplicada? Além dela estar em verde, né? Porque se ela não tiver sido aplicada e tiver com algum erro, certamente a sua expressão vai estar com a sintaxe inválida, ok? Ela vai estar vermelha dessa maneira, e aí você não vai conseguir trabalhar. Então aqui a função, ela sempre começa
com parênteses, abre e fecha. E também você já consegue visualizar agora que nós temos aqui, entre colchetes, date time, 2 pontos e o horário. Ok? Então agora isso aqui já está sendo transformado em data. Então aqui agora, como você pode ver o nosso hora e dia, que é um texto, eu vou colocar para executar novamente. E ele automaticamente, ó, ele já mudou, ele me trouxe o formato agora em data, ok? Só que ainda assim ele continua como texto, tá? Então se atente muito a isso. Luiz, mas essa data aqui não tá legal, tá? Eu não quero ver essa data, não tá interessante. O que que você pode fazer? Tu vai vir aqui, tem esse to date time aqui, e você consegue colocar um formato, tá? Deixa eu só tentar lembrar se o formato seria aqui. Acho que não seria. Deixa eu ver. O formato eu teria que colocar a função formato para ele conseguir me trazer o que eu preciso. Isso aqui é só para a gente colocar o formato do padrão ISO, tá? Para ele trazer talvez numa visualização padronizada que a gente queira visualizar a data e hora, ok? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora de novo? Vou aplicar novamente o dot notation para a gente aplicar uma outra função posterior a ela, certo? Então aqui eu tenho toDateTime. Agora eu vou novamente, depois do toDateTime, colocar ponto. E aqui ele já me trouxe novamente outras sugestões. Formato, menos, mais, diferença, extrair. Então, o que isso aqui já te diz de sugestão? Que agora, essa expressão aqui, estando no formato de data, você consegue fazer diversas coisas. Você consegue colocar ela em um formato específico, você consegue fazer cálculos diminutivos, cálculos de adição, você consegue calcular a diferença com essa função. Então, agora você começa a poder manejar informações dentro da sua automação. E aí, sempre que passar algo dentro de uma ação, de um formato ali, com aquela expressão personalizada, ela sempre vai ser gerida e automaticamente gerada dentro do contexto que você aplicou. Então vamos lá, só recapitulando para a gente já caminhar para o final dessa aula, que ela já está ficando bem extensa. Tinha o meu horário aqui, tá? Minha data e minha hora em texto. Apliquei o dot notation para transformar em data. Transformei em data e agora eu quero ajustar o formato. Como eu ajusto o formato, vou colocar ponto formato. Aqui dentro do formato, por padrão, entre aspas, simples, ele vai me entregar ano, mês e dia. Só que eu quero o formato comumente utilizado brasileiro. Então, seria dia, tá? Como você pode ver a informação, ela já está sendo alterada aqui embaixo. Mês, 2 M's maiúsculos, e o Y 4 vezes, que seria o ano. Ou 2 vezes, ele pega somente os 2 últimos registros. Vou colocar aqui 2/6 de 2026. O que eu vou fazer? Vou executar o step, executar essa ação. Automaticamente agora ele já tratou, ele já formatou a data para mim. Consegue ver? Luiz, quero colocar a hora. O que eu faço? Tu vai simplesmente dar um espaço, tu vai colocar HH ou HH maiúsculo para ficar no formato 24 horas. 2 pontos, MM minúsculo. Tem uma diferença, tá, turma? MM minúsculo aqui, o que seria? Minutos. MM maiúsculo é mês. Então, se atente a isso, tá? Então, aqui, executar step. Pronto, ele me entregou aqui hora e dia e o horário que aquela automação rodou, que aquela informação ali foi disparada. Para fechar com chave de ouro, para você conseguir entender, Luiz, por que está 10h54? Esse valor está correto? Não. Aqui para mim agora são, na hora que essa automação rodou, era 7h54. Tem uma diferença de 3 horas. O que isso significa? Que a gente está em um fuso horário diferente, tá? Por padrão, o N8N recebe as informações em um fuso horário diferente. O que você tem que fazer?
você vai voltar aqui no seu Canvas, vai vir nos 3 pontinhos, vai vir em Settings, você vai vir aqui onde está Time Zone, Default, American, New York, tu vai colocar São Paulo, que agora ele vai automaticamente cair para o horário brasileiro, ok? Beleza, mas a gente já colocou no fuso horário brasileiro ali do estado de São Paulo, 10h54. Ainda está errado, Luiz, eu preciso, não pode chegar assim, porque a informação chega para mim, é comum de horários e fuso horários de outros sistemas, tá? O horário chegar fora, principalmente se tiver em outro fuso horário, chegar diferente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o cálculo. Luiz, como que eu faço um cálculo, então? Depois do formato, lembra que tu transformou em data, depois você formatou, agora o próximo passo seria você fazer um cálculo. Só que, para fazer o cálculo, você precisa fazer esse cálculo antes de formatar a sua data. Então, eu teria que fazer esse cálculo aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Para conseguir te ilustrar. Ó, vou deixar isso aqui separado só para conseguir te ilustrar bem, tá? Ó, tu vai colocar ponto menos, que significa menos. Agora a gente vai fazer uma função de subtração. Menos, eu vou colocar aqui o número, que seria o que eu quero, vírgula para separar. E vou colocar a unidade, que a unidade seria hour, ou a unidade seria hora. O que isso aconteceu? O que aconteceu aqui agora? Como você pode ver aqui embaixo, nós temos... Na verdade, deixa eu tirar isso aqui para juntar tudo e tu conseguir entender bem. Ó, o que eu acabei de fazer? Antes de aplicar o formato, a gente aplicou um cálculo na hora, que seria para diminuir 3 horas. Então, aqui o que era 10h54, agora se tornou 7h54. Se eu diminuísse 4, ele iria ser 6h54. Se eu diminuísse 5, se eu diminuísse 6, se eu diminuísse 7... Luiz, não quero diminuir, quero somar. Ao invés de menos, tu vai colocar plus, ok? 5h54. O que seria? Ele está somando 7 horas. Então, aqui você vê que ele já foi para o dia 3/6, 5h54 da manhã. Então, aqui, e um ponto, tá? Aqui nessa unidade, a gente está mexendo com hora. Se eu quiser colocar dia, eu quero jogar 3 dias para frente, quero jogar 3 dias para trás, tu vai colocar day. Então, aqui agora, o que antes era dia 2/9 se tornou 9/6. Luiz, eu quero calcular 7 dias antes, 26/5, 10h54. Quero colocar, ao invés de mês, eu quero colocar week, semana. Putz, ele jogou 7 semanas antes, semana 14/4. Conseguiu entender? Conseguiu compreender um pouco de todo o seu poder, de tudo que tu consegue criar, de tudo que tu consegue manejar, de tudo que tu consegue executar de maneira personalizada aqui dentro? Então, sempre que você quiser fazer um trabalho de alteração, um trabalho de tratamento de dados, para deixar esses dados da maneira que você precisa, o nó de Edit Fields é o melhor nó para isso, porque você consegue mudar o nome dos campos, você consegue definir se aquele campo vai ser um texto, se vai ser um número, você consegue trabalhar com hora e dia, tá? Então, você consegue ter todo esse tratamento personalizado numa automação para fazer com que o seu resultado final seja o melhor possível, o mais assertivo possível para o seu contexto. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou o Luiz Felipe. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, se você viu que fez sentido, quer continuar assistindo, quer continuar recebendo os conteúdos, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, compartilha para quem está começando junto com você. Se você quiser, tira uma foto, posta nos seus stories do Instagram, me marca, @luisfelipe.ia, porque também lá dentro do Instagram eu ensino todos os dias conteúdos e maneiras que você possa fazer da automação uma rotina na sua vida. Tanto para otimizar os processos que você já trabalha atualmente, ou se você quiser viver disso. Ok? Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima aula.